Fala pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo um pouquinho diferente porque teve algumas pessoas que me comentaram uma vez que queriam um vídeo um pouquinho mais completo sobre o meu processo, então eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente dessa vez e gravar um vídeo que na verdade eu falo sobre 4 processos, 4 maneiras de se resolver um mesmo problema. E o problema que a gente vai falar hoje é sobre vermes. Na verdade a gente vai fazer 4 lagartas, vermes, de 4 maneiras distintas, são 4 processos distintos. Seria basicamente algo mais dentro de um gestual, seria um desenho. Um pictórico, que seria baseado muito mais em silhuetas, shapes. Algo usando colagem, que seria mais ou menos um photobash. E algo utilizando-se do 3D, que daí muda uma lógica, a gente não está mais dentro daquela mesma lógica 2D, a gente está trabalhando com formas e volumes no espaço virtual. Então, assim, falando do primeiro processo, eu acho bem interessante o lance de que, tipo, quando tu tá desenhando uma coisa, tu tem uma preocupação muito clara com as formas, né? E isso é bem interessante no sentido de que, tipo, tu pode até não ter muito uma certeza de como é que vai ser a parte de textura, a parte de sombra, mas tu tem que ter uma noção clara de como é que são essas formas, entende? Então aqui vocês conseguem ver que eu estou desenhando, tentando encontrar primeiro o movimento que eu quero que tenha para essa larva. E em cima disso eu começo a fazer o sketch de maneira bem suja, com linhas, bastante linhas, mas tendo muito aquela coisa do desenho dinâmico, em que eu fico basicamente tentando deixar isso cilíndrico e ao mesmo tempo tridimensional. Dá para usar linhas de perspectiva nesse tipo de pensamento, mas eu achei meio desnecessário. Talvez porque eu já estou um pouco mais acostumado a ter esse tipo de linha de pensamento com desenho dinâmico. Depois eu passo a limpo, tento fazer uma line art um pouquinho mais justinha, assim, um pouquinho mais certinha, em cima daquele esboço. E aí que essa etapa, digamos, do desenho mais gestual, o desenho de uma maneira mais tradicional, ele entra muito mais em um processo de mais etapas, assim, de separação dos valores, depois colocar a luz e sombra, depois colocar um pouco de cor, assim, e alguns detalhezinhos. Isso, no final, acabou dando um acabamento mais cel shading, mas isso não quer dizer que eu não poderia pegar todo esse trabalho que eu fiz ali e jogar uma textura de foto ou alguma outras coisas, ou simplesmente fazer com a própria pintura digital para deixar um pouco mais realista. Mas o ponto que eu queria mostrar com a abordagem gestual é que basicamente tu vai ter muito mais uma descrição das formas, e é bem útil, na verdade, quando tu quer demonstrar as partes de um todo, assim. Na sequência, eu começo a montar o pictórico e se nota que, tipo, eu começo com um brush reto e vou simplesmente cortando os pedaços como se eu estivesse esculpindo a forma 2D. Porque basicamente o que eu quero na forma pictórica é ter uma silhueta entendível. E depois disso, uma coisa bem rotineira pra mim é jogar já luz e sombra. Ao invés de jogar os valores, eu prefiro jogar luz e sombra porque eu costumo ter muito mais uma noção do volume com a luz e sombra do que com os valores nesse tipo de técnica. Isso é bem parecido, na verdade, com o processo que o escritor e criador do Hellboy faz. O pessoal diz que isso parece meio que baseado no. Acho que é o nome. O pessoal costuma dizer que isso é baseado no expressionismo alemão, aquela coisa bem marcada da luz e sombra, assim. E você vê que eu fico tentando definir bem essa luz e sombra justamente para conseguir entender qual vai ser o formato disso. E em cima disso, eu posso, se eu quiser, claro, começar a botar alguns detalhes com um brush que não precisa ser sólido. E aí eu já consigo ter meio que uma miniatura dessa minha larva. E para adicionar cor, eu poderia tanto fazer com a pintura digital normal, como eu poderia também, como foi nesse caso, jogar uma foto por cima e ir pintando para conseguir os detalhes. Nesse caso, eu peguei uma das fotos baseadas nas referências que eu estava utilizando para criar e optei por começar a pintar por cima. E num comparativo, assim,
observando tanto o gestual como o pictórico, tu consegue notar que a maior diferença, é claro, o pictórico não tem muito uma preocupação em descrever as formas, algumas formas não vão ficar tão claras, mas ao mesmo tempo ele tem uma preocupação maior em ter essa parte do shape principal e da luz e sombra muito bem definidas. Já para a terceira parte, assim, já para o terceiro processo, que é o processo de colagem, eu começo a pegar vários pedaços de várias fotos dessas referências e vou colando dentro do canvas para depois começar a utilizar um pedaço de cada uma para montar. Eu acho que a técnica de colagem ela é uma técnica um pouquinho mais intermediária, um pouquinho mais avançada, porque quando tu pega essas fotos, elas já vêm com informação de textura, já vem com informação de luz e sombra e de forma. Então é muito fácil tu ficar perdido no que tu precisa ajeitar quando tu tá utilizando isso para criar uma nova forma, do que quando tu segue um processo mais tradicional, tanto do gestual como do pictórico. Tanto que tu vai ver nesse timelapse que basicamente eu monto com vários pedacinhos, mas em cima disso eu vou pintando e colo mais um pedaço, e vou pintando e colo mais um pedaço, porque às vezes é muito difícil tu conseguir checar tudo isso e ter uma certeza absoluta de que está funcionando assim. Uma coisa que fica perceptível ali nas minhas layers é que eu uso uma layer de preto com cor e uma layer de limiar, que é justamente para esmagar as frequências e conseguir entender como é que está a leitura dessa imagem. É interessante citar aqui que no Photobash, ou colagem, como quiser chamar, uma coisa que acaba sendo muito necessária é tu ter esses fundamentos de luz e sombra e de valores muito claros, porque senão tu vai criar uma imagem que ela vai ficar plana, vai parecer literalmente uma colagem de fotos, não vai parecer que tem volume. Normalmente tu vai ter que jogar uma layer em cima, pintando essa luz e sombra, ou pelo menos realçando ela no lugar que tu quer que tenha. A parte boa desse tipo de método é que justamente tu consegue ganhar uma velocidade muito grande, e como dá pra notar ali, tu não precisa ter várias layers de separação para ter essas coisas, mas ao mesmo tempo tu tem que ter um pouquinho mais de coragem, um pouquinho mais de penso na hora de fazer, para não sair um resultado estranho. E o último processo que eu quero falar é quando a gente utiliza o 3D, porque a gente vai criar num ambiente virtual. E dentro desse ambiente virtual, existem três maneiras que a gente pode criar esse mesmo personagem, que seria o poly by poly, que seria fazer polígono por polígono, ou seja, começaria bem com um quadrado e depois poderia ir expandindo isso. Eu acho essa técnica um pouco demorada, embora dependendo do que você for fazer, ela pode funcionar muito bem e pode gerar resultados interessantes se você souber trabalhar com a textura por cima. Mas como a gente está criando um conceito e não um modelo 3D, eu acho que não tem por que a gente não se beneficiar do fato de que a gente pode criar coisas grandes e com vários polígonos que vão nos ajudar a definir a forma e a luz e a sombra antes de começar a pintar por cima e botar outros detalhes. Então aqui na demonstração vocês conseguem ver que eu começo a montar um modelo low poly só para mostrar mais ou menos como é que é o processo, mas depois na sequência eu mostro um outro método que muitas vezes se utiliza, que é de ter esses objetos com subdivisões e utilizar operações boolean para juntar pedaços, ou seja, eu crio esferas, junto elas e vou deixando isso quase como se fosse um bonequinho de massinha que eu vou juntando os pedaços assim. Ainda assim, se utilizar de booleans pode ser útil para algumas coisas, mas vai gerar vários problemas de artefato, de topologia, e ao mesmo tempo ainda não vai te dar tanto nível de detalhe e controle dos detalhes que tu quer. Isso vai para terceiro método dentro do 3D, que seria esculpir, que é um método que a maioria das pessoas que conhecem arte digital já deve ter visto, se usa muito em ZBrush, no caso o ZBrush é feito para isso, né? Mas dentro do Blender tu também pode usar. O Blender não é tão otimizado para fazer isso, mas se tu souber não aumentar tanto o número de polígonos, tu consegue fazer coisas bem interessantes. Então, como vocês veem, eu utilizei aquelas subdivisões com boolean como base, e em cima disso eu comecei a esculpir. E depois que eu estava satisfeito, eu basicamente só setei uma câmera e coloquei uma iluminação com HDRI e testei um material que tivesse um pouquinho de textura para não ficar tão flat assim. Eu poderia entrar em algum programa de texturização, tipo um Substance Painter ou alguma outra coisa, mas eu acho que isso acaba sendo também um pouco problemático em termos de tempo, porque
a gente está querendo fazer um conceito e essa parte de textura pode ser resolvida mais rápido no Photoshop. Então, nesse caso, acho que é legal tentar, claro, criar uma base da textura, mas não precisa criar a textura final toda dentro do 3D, a não ser que, claro, esteja com o tempo você realmente queira fazer um modelo 3D de produção. Então depois eu volto para o Photoshop, eu começo a colocar alguns detalhes, realçar alguns contrastes, porque o 3D, mesmo que ele te dê uma informação de luz e sombra, de perspectiva adequada e tu consiga entender os volumes, eles ainda não ficam necessariamente com a melhor leitura, muitas vezes tu vai ter que tratar. E é por isso que, mesmo que tu faça as coisas em 3D, tu ainda precisa fazer um tratamento na imagem para muitas vezes não deixar ela tão chapada ou sem cor. São detalhezinhos meio chatos, mas no fim das contas acaba fazendo uma diferença. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um pouquinho mais comprido, eu acho que eu falei bastante, mas se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu posso também começar a montar algumas lives, em breve talvez, em que vocês podem acompanhar de perto como é que funciona todo esse processo do início ao fim. É isso aí, valeu galera!